Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Om Ishvara Namastê. É exatamente como assistir a um filme, né? Dando continuidade à nossa primeira classe ou aula, né? De sábado, o segundo segmento, no qual nós estamos vendo, né, a diferença, né, de novo, entre Purusha e Prakriti, né, e o efeito, né, da compreensão e identificação da mente humana com a sua real natureza como Purusha, o princípio testemunha, né, o efeito é o efeito chamado de moksha, né? O indivíduo ele desenvolve um senso de testemunha não experiencial, embora a neutralização das modificações da mente seja a níveis de 100% é impossível, né? Mas o indivíduo ele desenvolve uma equanimidade que neutraliza uma grandíssima parte daquilo que seria uma reação de perturbação, né? Toda vez que nós testemunhamos um fenômeno objeto que seja muito adverso, né, aos nossos gostos, né? Então, é como assistir mais ou menos um filme, né? Você assiste um filme e algumas pessoas, eu assisto futebol, né? Então eu fico assistindo meu time, né? E aí eu fico assistindo lá, né? E aí, né, se o time começa a jogar bem, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, aí é quase impossível não começar a desenvolver uma pequena expectativa. Aí você tem que lembrar, ó, eu sou um mero espectador, os caras ganham milhões, né? Eu não ganho nada, né? Eu não vou cair numa de trouxa, né? E ficar aqui sofrendo se os caras perderem, né? Porque eles perdem, eles podem até dar risada, né? O meu time, que é o Inter de Milão, deu uma polêmica, porque o cara que perdeu ficou rindo com o irmão dele, que jogava na Juventus, né? Do outro lado. E no final da partida eles permitiram ele dar risada com o adversário, e aí a galera do Inter, né, caiu matando, dizendo assim, não, isso é inadmissível, né? Então você assiste um filme, assiste um jogo de futebol, né? Lembrando que você é simplesmente uma testemunha. Você é um, como é que se diz? Eu sou um espectador, né? Eu sou um espectador do filme, espectador, né, do jogo, né? Eu não posso me identificar com o filme e com desenvolver, né, afinidade e apego a um dos personagens, foi o que aconteceu com a Juna, né? Então, senão eu vou acabar sofrendo, né, a problemática do samsara, né? Então, você está com a pipoca na mão, só me diz isso e aquilo, aí você, quando vê, pá, né? Aquele filme Game of Thrones, né? Matavam todo mundo. Foi muito particular aquele filme, né? Aquele seriado, né? Produzido lá, né? Mas muito bacana, mas com tanta morte, né? Sangrenta, muito violento do ponto de vista, né? E iam matando todo mundo. Depois de um certo tempo, você acostumava, sabia que todo mundo ia morrer. É melhor não me identificar com nenhum desses atores. Isso tinha uma relevância grande, tá? Porque esse, esse seriado. Vocês assistiram o seriado Game of Thrones, o Jogo do Poder? Né? O Cidem assistiu, né? Mas é muitíssimo bem feito, tá? Eu assisti na época que a Pradípa era minha estudante e ela começou a assistir, ela assistia muito filmes e seriados e disse assim, mas isso é incrível, o único problema é que eles saem matando todo mundo. Aí eu comecei a assistir e os caras, os personagens iam morrendo, morrendo, morrendo. Aí eu me dei conta assim, olha, não dá para desenvolver nenhuma simpatia por nenhum personagem aqui. Porque ele pode morrer de modo mais injusto e cruel possível e eu não posso fazer nada. Por que que eu devo querer fazer? Eu não estou lá dentro, né? Eu sou simplesmente um espectador. Então, você vendo que todo mundo morre, marido, filho, vó, tia, isso e aquilo, e o corpo, mente do próprio indivíduo, né? É melhor a gente não desenvolver expectativa
e apego a esse corpo, né? Porque os personagens, eles morrem tal qual eles morreram quase todos no seriado Game of Thrones. E o filme vai continuando, pipoca na mão, a trama vai ficando complicada, e aí quando o cara corta a cabeça do herói que eu tinha me identificado, eu sinto uma dor no pescoço enorme, né? Eu transferi, né, aquele aquela violência ocorrida, não meu personagem, meu herói, né, para mim mesmo, né? Aí eu sofro, aí eu vou dormir mal, né? É mais ou menos, né, as pessoas que assistem um jogo de futebol e o time perde, né? E depois elas ficam deprimidas por alguns dias. Eu sei disso porque eu vivi isso quando era garoto, né? Eu era torcedor do Fluminense, eu sabia o que era uma depressão de 1, 2, 3 dias se o Fluminense perdia para o Flamengo, uma final. Né? Então, isso é tudo devido à transferência, tá? Você vai transferindo as coisas que você testemunha como se fosse você, né? Como se fosse parte integrante de você, né? Então, eu estou doente, eu estou velho, né? Eu estou sofrendo porque o meu time perdeu, eu estou sofrendo porque o personagem com o qual eu me identifiquei foi assassinado. Então, essa transferência é chamada de sobreposição mútua. No caso do filme, a gente faz isso voluntariamente, tá? A gente faz isso sem nenhum problema porque a gente sabe que é uma brincadeira, é um jogo, vai durar só 2 horas, 1 hora, e o filme acaba e tudo volta como antes, né? A gente tem sempre a possibilidade, no final, de elogiar, né, o ator em sua capacidade de encenação. Isso é um modo bacana de assistir filmes também, né? Fica menos preso ao enredo, ao drama, mas a capacidade de encenação desses super atores, né? Então, o apego nosso com corpo, mente, sentidos, observado, que nós observamos, é sempre presente, né? É permanentemente ali, é a coisa mais íntima de todos nós, é o nosso complexo corpo, mente e sentidos. Ele é Prakriti, ele é Samsara, é um processo que está sempre ali, em modificação. Krishna diz que não é apenas contínuo, ele é transferido para o próximo nascimento. Então, aqui hoje nas nossas aulas, na nossa aula, primeiro segmento, eu coloquei uma coisa muito legal. Foi a primeira vez que me veio de dizer isso, né? Que é que tudo isso é samsara, tudo isso é prakriti, né, o corpo e a mente, e que eles continuam lá intimamente sendo observados, né? Nós somos intimamente identificados com isso, até que o autoconhecimento nos liberte deste problema, né? Então, este é um problema contínuo, é um processo contínuo de identificação com o prakriti, né? E a gente sabe que o problema de identificação com o corpo físico, o corpo material, é que ele é sujeito à morte, ao envelhecimento e à morte. A identificação com a mente, ela só é problemática porque o indivíduo pensa que a mente seja um subproduto do corpo físico, mas não é, tá? A mente não é um subproduto do corpo físico, o corpo físico é um subproduto da mente. Tá? Então, a mente, ela quase que invariavelmente, não quase que invariavelmente, se a pessoa vive uma boa vida extraindo sabedoria das experiências do mundo, sensoriais do mundo, etc., a mente ela vai crescendo, amadurecendo, purificando, refinando. Então, você tem duas coisas, você vê o corpo físico declinando, né, e a sua mente crescendo, né? Então, já é uma justificativa clara, né, para que a gente transfira pelo menos a identificação nossa com o corpo material para a mente, porque a mente ela nos dá a possibilidade de quê? De refinamento, purificação, né? Crescimento, de maturidade, etc, etc, né? Então, ele diz que tudo que é samsara, que neste caso aqui com a morte, o corpo físico já foi e não volta nunca mais. Shvara jamais repete duas configurações, tá? Porque o karma de cada um é sempre único. É o karma que produz uma configuração no tempo e no espaço, na cultura, nas famílias. É tudo um sistema meritocrático, né? Então, tudo isso é samsara, né? É um processo contínuo
no qual o corpo ele declina, envelhece, morre e a mente tem uma possibilidade de crescer, evoluir, refinar, purificar, né? Então, o que que ocorre, né? É contínuo, mas é tão contínuo, né, que essa mente ela ela se transfere num outro corpo físico, dando margem, né, originando aquilo que nós chamamos de um nascimento. Tá? Então, esse processo do samsara é contínuo e Krishna aqui, ele salienta, né, ele highlight, né, o fato de que é tão contínuo, porque no âmbito de uma vida de 70, 80, 100 anos, você sabe que esse corpo-mente está sempre associado a você, né? Está sempre ali, sempre ali, sempre ali. Jamais te abandona esta associação, né? Porque afinal você observa o seu aham através desse instrumento corpo, mente, sentidos, né? E ele é tão insistentemente, né, permanentemente presente com você, né, que ele passa, vaza, se transfere para o próximo Janama, próximo nascimento, tá? Então, mais uma vez a indicação de que no corpo sutil ele simplesmente irá produzir um outro corpo físico. Não é que ele tenha o conhecimento para produzir um corpo físico, tá? Ishvara é que tem o conhecimento para produzir corpos físicos e sustentar os corpos físicos através de sua inteligência suprema. Mas Ishvara é um facilitador, ele está ali para facilitar os nossos desejos. Isso que é muito importante a gente compreender esse sistema Ishvara como um facilitador que nos permite processar os nossos gostos e desgostos, as nossas vasanas, os nossos ragadveshas, de tal modo que quando a gente perde esse instrumento, imediatamente, como eu estava brincando na aula anterior, a gente quer a continuidade, né? A gente quer a continuação, né, da dualidade. A gente quer voltar rapidamente, né? Então, é esta mente que vai pedir um outro instrumento para dar continuidade ao seu processo. E Ishvara sabe disso. Mas Ishvara sabe o tempo ideal, o tempo preciso. Lembra que, né, a tempística das coisas também é parte desta ordem, né? Nós precisamos colocar as nossas ações que sejam adequadas, apropriadas em seu devido tempo também, né? E assim, do mesmo modo, a inteligência suprema vai nos fornecer, né, um outro instrumento de experiência para experienciar esta dualidade, mas numa tempística que somente Ishvara conhece, tá? Então, ela vaza para os próximos nascimentos. Então, ele diz: esta mente é a causa do nascimento dos úteros superiores e inferiores. Aqui o Swami fala sobre nascimentos entre dois nascimentos nessa ordem física material. Você pode experimentar, né, você surge numa ordem superior celestial, né? Ou você surge numa ordem inferior, mas sempre desprovido de um corpo físico. A sua mente vai passar por um processo, né, de exaustão, né, de punya papa. Em ordens superiores você vai exaurir o quê? Punya, você vai curtir os frutos, né, do punya, o famoso punya. Tem gente que vive aqui só para produzir punya, porque ela quer ir para o céu, né? Mas só que você vai lá, você gasta a sua moeda de troca, que é punha, e você esgota e tem que voltar aqui para quê? Para produzir mais punha. Mas se você não tem esse tipo de mérito, se você contraiu papa, 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 você também tem que gastar a sua moeda de troca. Você tem que ir para uma ordem inferior e ali você aparece como uma entidade sem um corpo físico e você vai experimentar o sofrimento que você causou aos outros. Você vai pagar, né, os seus pecados através da dor mental, psicológica, emocional de uma mente desprovida de um instrumento para agir. Esta é a roda do samsara. Samsara chakra significa roda, né? A roda do samsara, nascimento, vida, envelhecimento, morte, renascimento. Isso vai passar por, né, locas superiores, locas inferiores. Aí a gente volta aqui, depois de ter curtido um pouco de punha,
apagar dos nossos papas é uma mistura dos dois, porque essas locas superiores são ditas que até mesmo nessas locas superiores, a gente, né, não encarnado no físico, a gente tem a possibilidade de exaurir também um pouco de papa, não só punha, né? Então, e assim o indivíduo, né, ele fica preso na roda de samsara. Um corpo inferior, um corpo superior, não importa. É sempre dualidade, né? Depois um nascimento de volta aqui, porque é aqui onde nós temos uma estrutura física e material, e nós temos o corpo físico e material, nós temos os órgãos e os instrumentos físicos para interagir com o corpo, o mundo físico, é estruturado de tal modo que aqui nós temos a condição de conectar as nossas ações com os seus resultados. Porque nessas outras locas, não existindo essa estrutura mais sólida, constituída por tanto tamoguna, a gente não tem a possibilidade de conectar as nossas ações com os seus resultados. Dizem as pessoas mais envolvidas no esoterismo, né, que essas locas superiores, né, a quinta dimensão, etc., você pensa, você experiência, você pensa experiências, dizem, você cria com pensamento, você desfruta aquilo que você deseja simplesmente pensando aquilo. Então aqui não, aqui você tem que realmente, né, interagir com o campo, compreender o relacionamento entre suas ações e os resultados. O mundo físico, embora ele esteja em constante modificação, ele é estruturado de tal modo que nos permite, né, interagir com essa estrutura e conectar esses dois pontos, tá? Minhas ações e o que eu colho a partir dessas ações. E as ações mentais também. Então, um nascimento melhor é o que todos querem, né? É uma passagem numa loca celestial, melhor ainda, né? Ninguém quer nascer num corpo inferior, né? Passando por uma loca inferior. Você vai lá, você gasta um pouco de um tanto, né? Paga um tanto de papa lá, mas quando volta, Ishwar olha assim, ó, você está ainda em débito, tá? Você vai nascer uma barata, tá? E você vai permanecer com uma barata por 100 mil encarnações, tá? Então, Ishwara sabe de tudo isso, né? Você vai passando por tudo isso, né? O nascimento inferior, depois pode ser um animal, pode ser um inseto, como uma barata, pode ser plantas e pode ser um nascimento humano, como asuras, que são demônios encarnados. Todo tipo de possibilidade está contida nessa roda do samsara, samsara chakra. Para esse samsara chakra, qual é a causa? O apego aos gunas, que irá produzir o que? Gostos e desgostos. É o apego aos gunas, a identificação com os gunas, a identificação com o nosso corpo gúnico, com os atributos do nosso complexo corpo, mente, sentido, a identificação com este instrumento, que é uma configuração dos gunas de Maya, e a total crença de que eu sou os atributos, qualidades e características deste corpo-mente, né? É que vai fazer de mim uma pessoa presa em muitos nascimentos, o apego aos atributos originados da configuração obtida através do poder de Maya. Esta é a causa do sofrimento humano e dos próximos nascimentos, né? Guna significa os atributos do corpo, mente e sentido, que pertence aos gunas de Maya, que pertence ao Prakriti de Maya. Quando eu me identifico com ele, eu desenvolvo apego, gosto, desgosto, aversão, né? O apego é um subproduto, né, dos meus gostos. Quando eu tenho apego a eles. É o segundo problema de ter gostos, é que quando eu tenho sucesso na obtenção daquilo que eu gosto, eu tenho outro problema, é como mantê-lo. A gente não consegue manter os objetos que nos dão pacificação mental. Mesmo que os objetos permaneçam ali, a mente humana, ela se entendia com coisas e depois eles já não gostam mais daquilo. Então, só me faz uma brincadeira falando do... Foi ao cinema e o herói morreu, e a esposa do herói morreu e o cara pirou
o cara, o espectador, estava lá com a mulher e a mulher dele estava dizendo para ele: tranquilo, 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 não sou eu, não. Eu estou vivo ainda aqui. Ele estava pensando que tivessem matado, assassinado a mulher dele. Então, brincadeira à parte, nada acontece com o espaço quando as paredes são derrubadas, o espaço permanece intacto. Ele já era intacto, permeando, pervadindo as paredes. Quando elas são levantadas, o espaço não se modifica, do mesmo modo a consciência. Quando as paredes, os ossos, as químicas, né, dentro do corpo físico são desconstruídos, passam, entram no processo de putrefação, né, eles são derrubadas, né? O que que ocorre com a consciência? Tal qual o espaço, ela permanece inalterada, né? Eu sou Purusha, o Sakshi Chaitanya, a consciência testemunha, o corpo, as paredes do corpo, mente, elas podem cair, né? A mente é muito sutil, não nos dá uma sensação de fronteira, de limitação, né? Porque é algo muito sutil. Mas o corpo físico, sim, eu sei exatamente aonde o meu corpo físico termina, né? E aonde o corpo físico dessa mesa inicia, né? Então, a consciência, do mesmo modo, tal qual o espaço, ela é inalterada, né? Quando as paredes do corpo físico se resolvem. As paredes da mente, está sendo colocada aqui, as paredes da mente continuem ou quer o corpo, as paredes da mente se resolvam. Se firmemente por hoje Chaitanya, se é o mesmo, quer o corpo, as paredes da mente continue, ou quer o corpo, as paredes da mente se resolvem. Então, o complexo corpo-mente está querendo dizer, ele surge e ele se resolve de volta na consciência, tá? Como eu coloquei aqui, é difícil construir esse conceito de que a mente tenha fronteiras, né? Paredes tal qual o corpo físico, né? Mas, em vez de reivindicar esse purusha, essa consciência testemunha, né? Livre do nascimento, o Jiva-Atma, invariavelmente, ele se identifica com o instrumento de experiência, o assim dito corpo material, corpo de Prakriti, os atributos deste corpo de Prakriti e sofre esta identificação. Então, o que é o sofrimento psicológico? É um subproduto, né, da identificação com a minha natureza mortal, a minha natureza limitada, a minha natureza finita, né? Identificar com aquilo que aparece, desaparece, realmente causa aflição, causa expectativas infundadas, que seria a imortalidade daquilo que é mortal, e causa muita frustração e dor, né? Eu sofro porque eu me identifiquei com aquilo que é uma mera projeção aparente, né? O verso 23, o Purusha Supremo, este corpo é considerado a testemunha íntima que permeia esse corpo físico, né? E ainda se produz a consciência humana, a consciência refletida, que fundamentalmente é a testemunha. Ele, o Purusha Supremo neste corpo é considerado a testemunha íntima ao corpo-mente. O permissor e sustentador é aquilo que concede consciência humana, né? Concede essa ciência, esta testemunha, esta observação do observador. Então, ela concede ou permite, ela sustenta esse complexo corpo-mente, ela faz tudo pelo experienciador. Este é o grande Senhor e o Senhor Supremo, né? Então, nós temos o Senhor Supremo, que é Purusha, o grande Senhor, o Senhor Ishvara, é aquele que realmente sustenta esse complexo corpo, mente, sentido, né, através de sua inteligência total, né? Então, o Senhor Krishna está nos treinando, ele está dando um programa de treinamento. Então, o processo vedântico, né, é apresentado de novo pelo Swamiji, como um processo que nós treinamos, né? A gente vai treinando
manter essa perspectiva de conhecimento, de sabedoria, de visão vedântica, né? Eu vejo o complexo corpo-mente e o mundo a partir dessa perspectiva de compreensão de que eu sou a consciência imutável, a consciência que não faz nada, eu sou a consciência testemunha, eterna, sem início e sem limitação temporal, tá? Então, este é um processo de treinamento. Esse treinamento nada mais é do que Nididhyasana. É lembrar isso de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, para corrigir um hábito que existe desde o início do tempo. Essa ignorância, ela é cósmica, ela é universal e ela é sem início. E ela, para ela morrer, só é possível destruir essa ignorância através do fogo da sabedoria Upanishad. Tá? O fogo vai queimar do mesmo modo que a luz dissipa a escuridão, o fogo dessa sabedoria irá dissipar essa identificação equivocada com Aham, corpo, mente, Asmi. Este é o Nididhyasana, este é o treinamento vedântico, tá? Desedificando do corpo, mente, sentidos, que é colocado às vezes como um recipiente, um recinto, e desenvolvendo a capacidade de me identificar com a consciência carta, a consciência que não se modifica, nirvikara, consciência ilimitada. Essa transferência de identificação do meu corpo material para o meu corpo real, a minha, não o corpo real, para a minha natureza paramática, né? Satya, né? É o processo vedântico referido como Nididhyasana, né? Eu não sou a consciência dentro do corpo, o corpo apareceu dentro de mim, então esse corpo aparece dentro do âmbito da minha consciência, como assim eu sei? Eu testemunho esse corpo todo o tempo e eu testemunho o mundo através desse corpo. Então tudo isso ocorre dentro de mim, um subproduto da minha presença, né? Então, Krishna diz, neste corpo, esta consciência, esse princípio, que tipo de Purusha? Nirguna, sem atributo. Então, ele diz, nesse corpo, parece que a consciência se manifesta nele. É tão fácil a gente se iludir de imaginar que esse Purusha é um subproduto do corpo físico, entendeu? Ou até da mente, né? É aí que ele está dizendo, Purusha, neste corpo, né, este princípio, Purushtva, isso aqui se refere a quê? Nirguna Atma, né, consciência sem atributos. Nirvikara, é imutável também. É a única realidade, é Satya, pura existência real. É Chetana Tattvam, é o princípio senciente, né? Então, o Swami criou aqui mais uma sigla, né? A natureza, a minha real natureza, Purusha, ou Satchitananda, ele é Nirguna, um N, Nirvikara, imutável, ele é Satya, a única realidade, e ele é Chetana, Tattvam, é o princípio consciência, tá? Então, NNSC. Este Purusha não procure em lugar nenhum, nós sabemos disso, né? É uma perda de tempo procurar a consciência. Porque onde você olhar, você vai encontrar o quê? Um mundo objetivo que é iluminado e revelado pela consciência. Então você não pode encontrar a consciência em algo que é iluminado e revelado pela consciência, né? Faz sentido, Mariné? Como é que você vai encontrar a consciência se ele é o princípio que ilumina e revela o mundo Mitya, né? O mundo dos objetos, o mundo da dualidade, né? Então, jamais procure essa consciência dentro do âmbito de Prakriti. Ah, não, isso é fácil, isso eu já sei, eu já sei, eu já sei. Sabe nada. Sabe por quê? Porque alguns estados mentais também são Prakriti de Maya. São objetos, são configurações gúnicas. Alguns pensamentos elevados que eu tenho de mim mesmo também são Prakritis, né? E eu, muito facilmente, vou assumir que aquele estado, aquela condição mental, emocional, é Purusha. A tentação é grande, entendeu? Então, eu vou transferir
atributos de um estado mental, né, sendo o samadhi um dos que mais amarram as pessoas no samsara, né, mais sutil. Eu vou transferir esses atributos naquilo que é purusha. Você jamais vai encontrar purusha num objeto de experiência, não importa o quanto divino, maravilhoso, profundo e místico seja uma epifania ou um estado mental. Tá? Jamais você vai encontrar purusha, a consciência. A consciência é aquilo que está iluminando e revelando aquele objeto de experiência. Tá? Então, jamais se identifique com um objeto de experiência, jamais se procure purusha neste mundo objetivo. Somente assim nós aprendemos a treinar a mente a permanecer sempre identificada com o purusha, essa consciência, né? Não procure ele em lugar nenhum. É como o espaço. O espaço é acomodando tudo, a consciência está acomodando tudo, tá? Agora, aqui, o espaço, por exemplo, o espaço acomoda tudo, mas o espaço é tão sutil, né, que a gente não consegue. Existem diversas. Eu acredito que existam, porque eu já li algumas coisas assim, muitos outros grupos, né, ou escolas, ou círculos espirituais se referem aos quatro elementos, não aos cinco, né? Começa com ar, depois fogo, água, terra. Tá? Eles não incluem o espaço, tá? Porque o espaço é muito sutil, tá? O espaço é extremamente sutil. Mas a consciência é mais sutil do que sutil, né? Então as pessoas nem incluem o espaço entre os cinco elementos, tá? Porque é muito sutil, né? Imagine a consciência. Mas ainda assim, o espaço está sempre presente, acomodando os outros quatro elementos, né? Ar, fogo, água e terra. O espaço está sempre ali acomodando tudo isso. Mas a gente desconta o espaço porque é, é irrelevante, é insubstancial, né? Então, a consciência, do mesmo modo, né? Consciência é mais sutil do que o sutil, né? Mas ainda assim, ela está sempre não ausente, jamais não presente, desculpa, jamais não presente. Em outras palavras, a consciência está sempre presente aqui. O espaço está sempre presente, acomodando todas as configurações derivadas de si, porque tudo vem do elemento espaço, né? Então, o espaço está presente, mas as pessoas descontam o espaço porque é insubstancial. E a consciência, ela está presente, mas é ainda mais insubstancial, é mais sutil, mais invisível, né? Que as pessoas nem consideram a consciência, né? Mas ainda assim é o princípio jamais não presente. Ela está sempre presente. Eu estou tentando já ir resolvendo essas aparentes contradições para a gente manter essa clareza de compreensão, de perspectiva, que aqui é dito jamais procure pela consciência, né? Neste mundo mítia, né? Por outro lado, numa outra passagem, a gente diz a consciência é aquilo sempre presente, né? Durante as experiências entre o observador e o observado, né? Então, essa consciência existe no âmbito de mítia ou não existe dentro do âmbito de mítia, né? Ela existe, sim. Existe como pano de fundo invisível, como o aparato refletor invisível, tá? Então, essa consciência, ela está sempre ali, é o substratum de Mitya, é o pano de fundo, tá? É aquilo que sustenta tudo, é aquilo que abençoa tudo, porque tudo isso nada mais é do que uma projeção aparente dos gunas de Maya, com a ajuda de Mr. Ishvara, a inteligência suprema. Então, o objetivo é simplesmente identificar este Purusha, esta consciência que está presente durante todas as nossas interações com o mundo Mithya, mas ela está presente como o quê? Não como um objeto de experiência, não como objeto de conhecimento, né? Este Purusha está sempre presente como a luz da consciência que ilumina e revela
todo e qualquer objeto de conhecimento, de experiência barra conhecimento. Está sempre presente, mas jamais como um objeto. Então, nós dizemos, este princípio Purusha está sempre presente, jamais não presente, mas jamais presente como um objeto, mas como a luz da consciência, o sujeito absoluto, o princípio Purusha, que ilumina e revela esta ordem da projeção aparente produzida através dos gunas demais. Você quer dizer alguma coisa, Fabrício? Quero sim, professor. Dentro dessa perspectiva, né, de Purusha, dessa consciência toda pervasiva, e em paralelo com a ideia do Karma Yoga, o Karma Yoga, né, principalmente o iniciante que está buscando aí entregar todas as suas ações ao Senhor, até mesmo porque ele está buscando sair ali dos seus sofrimentos, aí entrega o seu trabalho ao Senhor, entrega tudo que faz ao Senhor. E aí, o que eu tinha percebido é que, na medida que nós vamos tendo essa compreensão dessa consciência toda pervasiva e que esse Senhor, ele não é só o meu trabalho, não é só o meu alimento, ele é tudo, o Karma Yoga, eu não diria que ele vai fazer perdendo o sentido, mas ele vai ficando mais refinado. Porque, por exemplo, eu tenho vários, estou diminuindo, mas vários dilemas com o meu trabalho, que a princípio estava insatisfeito, né? Eu sou servidor público e fui vendo que aquilo ali não tem nada a ver comigo. E eu fui praticando o Karma Yoga. O Senhor está aqui no meu trabalho, eu estou servindo o Senhor é tudo isso aqui. Mas o Senhor também é o alimento que eu estou comendo, o Senhor é o ar, o Senhor é tudo. E aí o Karma Yoga ele vai ficando refinado no sentido de que eu vou perdendo, eu vou deixando de objetificar o Senhor no Karma Yoga e até mesmo no meu Ishta, digamos assim, né, na figura que eu escolhi para adorar, ele vai perdendo sentido na medida que eu vou avançando nessa compreensão desse Criador, dessa consciência toda pervasiva. Então, assim, eu vou perdendo os apegos, essa adoração, ela vai ficando cada vez mais ampla, né? Sim. Mais completa. Aí eu queria que você Sim. comentar sobre isso. Não, é mais ou menos isso mesmo, né? Essas deidades, elas são muito presentes na cultura hindu védica, né? Ali é parte da cultura essa variedade de símbolos de Saguna e Ishvara, né? No caso do Vedantino, a gente passa por cima de todas essas deidades, muito embora no Gita elas apareçam aqui e ali, mas a gente passa por cima porque a compreensão mais refinada do Criador Saguna, de Ishvara Saguna, né? Essa inteligência suprema, né, que projeta essa ordem aparente e entre os objetos presentes nesta ordem aparente sou esse corpo, mente e sentidos, esse é o meu instrumento de experiência, né? Então projeta tudo isso, né, essa inteligência suprema e a gente fica simplesmente focado no Criador. Existe somente um Criador, Ishvara, na nossa linguagem, tá? Então, todas essas deidades são variações que permitem ao devoto desenvolver um relacionamento mais fácil, porque uma deidade é algo mais tangível, etc, etc. Mas o Vedantino ele aprende a se voltar a Ishvara como essa inteligência, o sete de leis e princípios, entendeu? Essa ordem inteligente, né? Aquele que vai colocando, né, em contabilidade o nosso processo kármico, produzindo os nossos destinos, os nossos parábados. Então você tem essa visão de Ishvara, o Criador, a inteligência suprema, que está até mesmo sustentando e mantendo, como foi dito aqui, né, o corpo físico, complexo corpo, mente e sentido. Tudo isso é feito através dessa inteligência de Ishvara. Então, a visão de um Vedantino é uma visão mais refinada em termos de Saguna e Ishvara, é melhor vê-lo como a inteligência suprema, ou se você quiser vê-lo de modo mais tangível, você vê como o Vishvarupa Ishvara, o Virata Ishvara, que é a manifestação total, a totalidade de todos os nomes e formas, né? Todas as configurações. Então você vê que tudo é Ishvara, plantas, pássaros, tudo é uma beleza incrível, e você vê a inteligência sustentando todos esses seres vivos e inertes, né? Então a inteligência que produz e sustenta o que eu gosto de chamar de o milagre da vida, tá? Então, o Vedantino, ele entra em contato com o Saguneshwara num nível mais refinado, mais profundo,
de modo que ele está sempre presente, você não precisa de fazer rituais ou pujas, ou ir na igreja, ou ir no templo, né? Então, isso é um nível de compreender Sagunishwara é importante. Mas quando você entra em contato com a real natureza de Sagunishwara, como Nirguna Ishwara, que é o clímax, né, que é o objetivo final, porque somente então você pode se identificar com Ishwara em sua natureza Nirguna, porque a natureza de Nirguna Ishwara é idêntica à natureza do Nirguna Jiva, Nirguna Atma do Jiva, tá? Então, quando você entra em contato com estes conceitos mais elevados, assim, então o Karma Yoga ele vai se apresentar com uma dimensão um pouco diferente, tá? Então, mas ainda assim, você está interagindo no mundo, e você tem que trabalhar, e o Karma Yoga, os elementos, né, a ciência, né, do Karma Yoga, ela facilita o modo para o indivíduo, né, o modo qual nós aceitamos os nossos parábadas, compreendendo que é parte dessa inteligência que produz, segundo leis do karma, os nossos parábadas, tá? Existem dois modos de neutralizar os parábadas adversos. Uma é compreender com toda confiança e clareza essa ordem inteligente e o fato de que a vida é um processo de desfrute de punya papa, e a confiança, a fé, vai dar força ao indivíduo de saber que a vida somente é isso. A maturidade é obtida através dessa interação com Saguna e Ishwara, né? O outro modo de neutralizar os papas adversos, as circunstâncias difíceis, as crises, né? É através da compreensão de que tudo isso ocorre dentro de mim, eu sou Purusha, eu sou a consciência, e tudo isso, o que inclui o meu corpo, mente, é simplesmente uma projeção aparente dentro de mim. E eu sou livre, independente daquilo que eu ilumino e revelo. A compreensão dos ensinamentos dos Upanishads neutraliza, né, de modo mais definitivo e mais profundo as reações, possíveis reações aos parábadas difíceis, tá? Então, se você vê que em determinadas circunstâncias, Fabrício, você tem um parábola muito difícil, e simplesmente a lembrança de que você é a testemunha não experiencial que ilumina e revela o que está acontecendo, se aquela compreensão não resolver a problemática da perturbação mental, emocional, aí você faz um passo para trás, assim por dizer, e aplica a sua compreensão do Karma Yoga, entendeu? Então, o meu corpo-mente está sendo afetado por essa experiência, então eu peço ao Senhor a força e o equilíbrio mental, emocional, psicológico, né, através da minha compreensão e confiança de que tudo isso é parte de um processo kármico que serve para refinar e me purificar emocionalmente, tá? Então, as duas coisas, as duas ferramentas vedânticas permanecem à nossa disposição. Obrigado. Então, você não procura o Purusha em lugar nenhum, mas ainda assim esse Purusha está sempre presente em todas as partes, nesta ordem mítica, mas como substrato, como o fundo, né? Como a luz que ilumina e revela esta ordem mítia, né? Não procure dentro de mítia como um objeto, mas saiba que ela está presente como a luz que reflete no seu intelecto, iluminando e revelando as suas experiências neste mundo mítia, né? Eu sou esse Sakti Chaitanya, eu sou o sujeito absoluto, eu estou sempre não ausente, né? Eu sou esse Purusha, jamais obtido como um objeto dentro de Mitya, mas como sujeito que observa e testemunha o mundo Mitya. É uma natureza silenciosamente oposta à natureza de Prakriti. Olha que bonito isso. A natureza Purusha de cada um de nós é silenciosamente oposta à natureza de Prakriti, né? Então, a natureza de Prakriti é o quê? É aquilo em constante fluxo de modificação, né? Aquilo que é uma mera projeção aparente, que, como projeção, ela aparece e desaparece, né? Ela configura, né, objetos sencientes, tais quais os vivos humanos, né? Que, por natureza, experimentam uma limitação enorme,
né? Mas silenciosamente, Purusha, uma vez conhecido, ele permanece ali silenciosamente, neutralizando a dor inerente à minha identificação anterior com a minha natureza prakriti, né? Silenciosamente, sem fazer, né? Sem fazer anúncios, sem nada disso. Silenciosamente, ela se opõe, neutralizando a natureza limitante, autoinsultante, inerente à identificação com minha natureza gúnica, né? A minha natureza obtida através do corpo, mente e sentidos. Em cada característica do Prakriti, Purusha é sempre oposto ao Prakriti. Qualquer característica é silenciosamente testemunhada por aquilo que é a luz da luz, aquilo que ilumina e revela sem jamais se modificar. Quais são as grandes características do Purusha? Nós já vimos aquelas quatro características, né? Ela se estende além de tudo, ela é toda pervasiva, ela é sem início, né? Ela é a única realidade, ela é a única fonte de ciência. E, finalmente, o Swami quer dizer também que nessa dentro, então tudo isso a gente já viu. Então, tudo deve estar de cabeça para baixo, né? Então, o Vedanta, os ensinamentos dos Upanishads, né? Eles são ditos serem um método através do qual você vai reverter a reversão causada por Maya. Maya faz uma reversão tal, omitindo como é que se diz? Ocultando a realidade que é a luz do observador, consciência do observador, projetando então a realidade nos objetos aparentes, né? E deste modo o indivíduo pensa que a matéria é a realidade e ele acha que, no máximo, né, que a consciência é nada mais, nada menos do que a mente, que também é um problema, porque a mente é limitada e constantemente em modificação, né? Então, existe uma reversão causada por Maya, que é a atribuição, né, a construção do corpo em sentidos voltado para o mundo físico-material, que atribui realidade ao mundo físico-material, né? E aí o indivíduo fica achando tudo isso, né? Que o espaço está dentro, né? Não sem compreender que o espaço é todo pervasivo, que a consciência é subproduto do cérebro, do corpo, da mente, né? Então é uma reversão produzida por esta ignorância linda, bela, maravilhosa, né? O avidya, né? Essa ignorância que atribui realidade à matéria e pensa que a consciência é um subproduto da matéria. Então, tudo isso precisa ser revertido através desse treinamento vedântico que irá reverter a reversão inicial produzida por Maya, tá? Consciência não está dentro do corpo, consciência não está fora, ela é toda pervasiva. Tudo que existe, existe dentro do âmbito da consciência. Então, aonde está essa consciência para aqueles que começam a buscar essa consciência, porque ouviram dizer que a consciência é realmente a realidade última, e se eu conhecer a consciência, eu vou ter experiências maravilhosas a respeito de mim mesmo, né? Onde está essa consciência? Então, as pessoas saem por aí buscando a consciência, né? Muitos de nós, inclusive eu mesmo, viajei por aí, voltava para a Índia procurando essa tal Purusha, essa consciência libertadora, né? Então, onde é que está essa consciência, né? Então, a pergunta correta seria onde ela não está. Então, de novo, aqui tem uma aparente contradição, ela está sempre presente como a única realidade. Só porque ela é tão invisível, é tão sutil, que a gente só vê as sobreposições dos gunas, dos prakriti de Maya, inclusive o nosso corpo, mente e sentidos, né? Constituído pelos gunas de Maya, a gente vê isso e a gente perde ou desconta aquilo que é o mais sutil do sutil. Então, aonde está essa consciência? É a contra-pergunta mais importante.
Ela está em tudo. Então, por que que você está buscando essa consciência? Ela está em tudo. É simplesmente porque eu tenho um hábito, um vício, uma vassana de identificação com o corpo material, o corpo prakriti. Isso causa um sofrimento muito grande devido à limitação inerente a essa identificação equivocada. Eu estou fazendo esse treinamento vedântico para simplesmente neutralizar esta ignorância, né? Não para produzir a consciência, não para saber onde a consciência está, ela não está, eu digo a você, onde ela está presente em tudo, porque tudo é uma projeção que ocorre dentro da consciência, mas eu ainda não consegui reivindicar de modo convincente que eu sou essa consciência, que tudo nada mais é do que uma projeção aparente que ocorre dentro do âmbito da minha consciência e existência. Então a gente faz tudo isso até que a gente tenha uma convicção clara, firme, né, jamais não presente, daquilo que nós realmente somos, tá? Eu sou a consciência, né? A consciência está presente em tudo. Agora eu preciso reivindicá-la de modo convincente, de modo que ela se torne uma realidade para mim e não uma sugestão. No início ela parece como uma compreensão, uma sugestão, e no silêncio do nosso Nididhyasana, a gente aprende a treinar a mente, a identificar a si mesmo como a consciência, que é um outro ângulo de compreensão daquilo que nós chamamos de Nididhyasana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.